dia com Jesus. A saudação do Mão Larosa, né? Bom dia com Jesus. Gostaria de saber se todos os 7 mensageiros das 7 eras foram profetas ou se somente foram Paulo e o irmão Branham. O senhor pode responder? Está certo. Entre Paulo e o irmão Branham são reformadores, né? Mensageiros reformadores. O profeta diz assim, né? São mensageiros. Agora, profeta maior mesmo ficou com Paulo e o irmão Branham. Paulo, para escrever, principalmente a ordem da igreja, a conduta e a ordem da igreja, e o irmão Branham para revelar. Isso aqui eu respondi domingo passado, que o senhor disse sobre a doação de órgãos. Domingo passado foi tratado isso aqui, não foi? Lembramos aos irmãos que após tomarem a ceia, voltem para os seus lugares. Os irmãos homens estão dando trabalho, né? Os diáconos pedindo. Então, ao invés de se assentarem, estão acumulando nos corredores e está dificultando, aí faz atrasar mais. Então, vamos fazer uma campanha entre nós mesmos. Vocês vão tomar a ceia e voltar e se assentarem. E só vai começar o lava-pé dos homens depois que todo mundo estiver sentado. É fácil. Aí nós ficamos cantando aí, né? De braço cruzado, cantando. Aí resolve direitinho. Depois estiver todo mundo sentado, aí começa o lava-pés. Por ordem. Pronto. Solucionou, irmão Zé Carlos? Facinho, né? Agora, essa questão dos órgãos aqui, eu não sei, talvez a pessoa não tenha estado domingo passado, mas faz o seguinte, se a pessoa estiver com esse problema, uma vez que já foi respondido, assim, de uma maneira geral, e não estava presente, por favor, me procure no escritório e a gente conversa sobre isso, né? Porque às vezes nós queremos também só para saber, né? E é bom saber certas coisas, tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas uma vez que já foi respondido domingo passado, e às vezes a pessoa não estava presente, quem sabe, e está com um problema dessa natureza, e a gente estuda o problema particularmente. Se deve doar ou não. Nós comentamos aqui, às vezes, o povo se deixa levar pela vaidade da ciência, dos médicos, principalmente, como muitas pessoas nos Estados Unidos acharam, assim, que são vaidosos e querem. Mas a ciência tem que multiplicar, tem que aperfeiçoar, e eles têm que. Quando o homem perde uma certa vaidade, ele não prospera, não é? Acaba aquela ambição, aquele entusiasmo, aquela coisa, então ele não inventa mais nada, não cria mais nada. E eles têm um estímulo que tem que... Então fica assim, pondo 2 corações num homem. O que eu disse aqui, às vezes o camarada não quis nada com a vida, fumando, bebendo, pintando certo, depois tem que trocar o coração dele, né? Fígado, rins. Uma criança que vai aos céus, no caso daquela mulher, bateu o carro, morreu, e eles mantêm a vida dela artificialmente, ela sofreu morte cerebral, para completar o tempo para tirar a criança viva ainda, fazer um espetáculo, um sucesso, né? Quando lá eles estão matando criança
Só em Chicago, a média de 30 mil crianças que matam por mês. Por mês. A própria ciência, porque ela é que dá o remédio, né? O veneno. É uma hipocrisia muito grande. Esse certo tipo de salvamento. É um sensacionalismo. Trocar fígado de uma criança, levantar uma fortuna aqui no Brasil para mandar para os Estados Unidos para trocar um fígado. É um sensacionalismo. Enquanto, como uma delas mesmo falou, enquanto milhares estão morrendo de fome aí, ninguém faz nada. Agora, tem aquele pai de família, aquela mãe de família precisa de um rim, um cego que está precisando de uma córnea, né? Vai perder a visão. Tudo tem seu lugar, tudo deve ser analisado, cada caso ser analisado particularmente. Agora, eu não tenho escritura, não tenho mensagem para, assim, combater, dizer que é pecado, né? Acho que deve ser muito assim, muito pessoal, isso é muito pessoal. Se caso chegar ao ponto de você ter que doar um olho, né? Eu lembrei que Paulo disse que os Gálatas, se eles pudessem, eles dariam os olhos para ele. Ele tinha problema na vista. O certo é que hoje ele não precisaria disto. Teria óculos, né? Então nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Verso 18 da primeira carta de São João, capítulo 2, a partir do verso 18. Vamos fazer uma leiturazinha mais longa hoje. Muito embora a gente vai destacar mais um versículo 2 só. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Vem o anticristo. Mas existem muitos anticristos, no plural, né? Como existem os profetas e o profeta. Um pregador é um profeta. Mas o irmão Branham é o profeta, o profeta. E existe o falso profeta e os falsos profetas. O anticristo e os anticristos. Continuando. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós. Esses anticristos saíram de nós. Mas não eram de nós. Saíram, mas não eram. Então a gente fica tentando, mas vai ver, não é o que vai fazer. Muita gente quer ficar atrás, toda vez. João disse, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse os que não são todos de nós. É uma luz que você precisa ter. Não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Hoje foi falado aqui sobre a mentira, não é, com as crianças. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Porque o Pai e o Filho são um, né? E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes,
também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nós te agradecemos, ó Pai, porque podemos ler, ouvir estas palavras tão concretas, tão verdadeiras, e que vêm estabelecer, confirmar a nossa fé. Nós te pedimos que elas sejam vivificadas nesta manhã para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Sublime graça do Senhor, que amor infeliz salvou. Ninguém se constranja, mas eu estou pedindo assim para deixar esse corredor lá fora, esses bancos lá fora, somente para o último caso, para as pessoas que têm realmente necessidade. Eu estava falando com o irmão, falou, olha, se todo mundo que tem problema de coluna que tiver que ficar andando para lá, para cá, a igreja vai ficar vazia, porque hoje todo mundo tem dor na coluna, né? É difícil, quase todo mundo, até criança. E eu então não poderia ficar aqui nem meia hora aqui parado, né? Não é verdade? Se todos que sentissem calor tivessem que ir lá para fora, outro dia eu conversando com o irmão, assim, não, o calor que estava demais. Então, o primeiro que tinha que ter ido lá para fora era eu, porque eu estou de gravata, paletó, nesse calorão, ainda falando, exercitando. E assim, às vezes a pessoa deixa, eu estou notando, deixa o lugar que sentava aqui na frente e vai lá para o último banco. Aí Jesus fala assim, não, você fez bem, agora vem cá para frente, vem. Jesus ensinou assim, né? Você senta lá no último lugar e espera ser convidado. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá, filhinho, vem para cá, filhinha. Não é? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Bom, acho que essa é uma maneira bastante carinhosa, não é, irmão? E outra coisa, ali naquele quadro, está escrito, se não me falha a memória ali mesmo, na palavra à igreja, que nós temos que orar para aquela pessoa que anda com veneno dentro da igreja, chega de uma maneira astuta, atenciosa demais, educada, e com uma educação que ninguém da igreja às vezes tem com a pessoa. Um cuidado excepcional. E, no entanto, aquela pessoa tem um veneno terrível. E o profeta disse que logo ela começa a trabalhar dentro da igreja, de uma maneira sorrateira. Ela não chega já falando do pastor, falando da igreja, falando dos diáconos.
de uma maneira assim muito sagaz. E normalmente essas pessoas são muito educadas, prestativas, gostam de servir, mais do que os diáconos, mais do que... Pastor, então, nem se fala, porque nunca vai na casa de ninguém, nunca tem ninguém. Então, aliás, o irmão lá do sul disse ontem que eu visito mais do que todo mundo, né? Porque... Então o profeta diz assim: você ore para que aquela pessoa se converta ou que se vá. É por isso que tem que ter muita sabedoria, discernimento, até para tentar recuperar uma pessoa. Porque não se sabe se ela está enquadrada exatamente nesse quadro. Que ela se converta ou que se vá. E ela vai, então, depois então, irmãos começam a buscar para trás. Baseado, às vezes, numa boa intenção da Bíblia, das Escrituras e coisa e tal, então, vai buscar o veneno para trás. Isso é que precisa ter, existe o centro, tem que saber balancear as coisas. Você não pode dizer tudo que você enxerga, tudo que você discerne, você tem que ficar calado. E João está dizendo, se fossem de nós, estaria conosco. Porque se for por dificuldade, a maior dificuldade você já passou e está passando. Se for por ofensa, quantas vezes eu já te ofendi e você está aí? Não é verdade? Então, é uma característica que não é de nós, não são dos nossos, eles são autossuficientes, eles não deixam você falar, eles é que sabem tudo, eles estão muito instruídos, têm opinião própria, opinião formada, e você acaba se envolvendo. Há casos que o profeta diz, você faz uma visita e não volte lá mais. Paulo disse, olha, fale 2 ou 3 vezes. Agora, qualquer irmão, qualquer irmã conhece, tem a unção para ensinar, discernir isto aqui. Quando a pessoa realmente está precisando de uma mãozinha, uma palavra de apoio. Ela não é aquela pessoa arrogante, cheia de opinião própria, formada. Ela é aquela pessoa que está precisando de uma mãozinha, de uma palavra de ânimo, de um apoio. Qualquer irmão que tenha unção sabe disso. Que tem essa unção aqui, que João se refere. Então não tenta trazer arrogantes de volta. Não tente não, que você vai trazer vai se ver em pior situação do que Moisés, diz o irmão Branham. E assim, é uma das coisas que João está dizendo, que não precisa de ninguém te ensinar. Por quê? Isso envolve, João teve cuidado de dizer que você deve provar os espíritos. E caracteriza perfeitamente aquilo que Paulo disse, que por não discernir o corpo do Senhor é que toma a ceia indignamente. Por não discernir o corpo do Senhor. Às vezes não discernir o corpo do Senhor não quer dizer só manter-se ou manter uma incompatibilidade com um eleito, quando eleito não briga com eleito, não vive odiando eleito, querendo destruir eleito, perseguindo eleito. Você vai tomar da ceia, a preocupação é essa. O que realmente significa tomar da ceia indignamente? Mas Paulo disse, não discernindo o corpo do Senhor.
E às vezes você se põe contra uma eleita filha de Deus por causa de sua natureza, por causa do seu gênio humano, mas que está aí firme, e se põe ao lado de um ímpio perverso, cheio de razões. Você não está discernindo o corpo do Senhor. Nós estamos vivendo num tempo em que o mundo tem sido batizado com espírito de curiosidade, de especulação. O mundo está levado assim pelo estouro, por espíritos. E oxalá que isso não caia na igreja também. Quando, por acaso, isso cair na igreja, você não respeita mais a ninguém. Quando isso cai na mulher, não respeita o marido mais. Não respeitar não quer dizer propriamente só sair com outro homem, não. Ela perde aquele temor reverencial e fala coisas duras e se porta como se fosse um macho indomável. Não, comigo não. Ele está enganado, viu? Não. A gente não vê feminilidade na mulher, mas sim masculinidade, machismo na mulher. É um espírito que caiu sobre a terra. Infelizmente é verdade. A gente não vê aquela fragilidade, aquela coisa que pode ser injustiçada, que pode ser prejudicada, pode ser ofendida, que pode sofrer prejuízos e danos, como Paulo disse. Não, é uma coisa que revida, mais forte. Por outro lado, quando o homem encontra uma frágil, ele faz dela um tapete, um capacho. É custoso, é difícil. Deus chegou até a falar: olha, Moisés, sai da frente que eu vou matar esse povo. Disse: então o senhor me mata primeiro. Chegou a chamá-lo de rebelde. Agora, o profeta diz ali, nós somos um grupo amoroso. Há muita gente colegas mesmo, chegados, que eles na verdade estão alimentando esse espírito de rebeldia, de primazia. Eles querem viver por conta eles estão inventando coisas por conta própria. Eles querem dominar, e coisa. Mas o dia que esse ministério, eles têm que saber disso. O dia que esse ministério, ou que essa igreja, e porventura Deus permitir esse espírito vir sobre essa igreja, o que será da deles? Eles não sabem. Enquanto eles não saberão. É o caso dos Estados Unidos. Assim que o irmão Branham foi tirado e que aquela coisa entrou lá e começa a tirar o irmão Neville, que o irmão Branham disse que Deus fez e perdeu a forma. Da maneira mais impiedosa, o que virou o resto dos Estados Unidos? Eles queriam ser emancipados. O irmão João Martins disse aqui: o americano não precisa de profeta. Para quê? É tudo, cada um mais autossuficiente que o outro. Deixa a hora que cai. Então, é o que eu digo, você deixa esse espírito, um certo espírito, apanhar seu marido, para ver como vai acabar essas exigências, tudo, senhor. Esse espírito que você apanha na novela, na televisão, você vai ver o que vai dar para você. Deixa essa mulher levantar o calcanhar, você vai ver se ela vai lembrar mais de filho, de honra, de seu nome. Por isso que Deus disse, através de Paulo, que Ele tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia, compaixão de quem Ele tem compaixão. Mas não é necessário que vos ensine estas coisas,
Porque o profeta diz que a revelação te dá autoridade sobre o diabo. Eu gostaria de contar aqui, vamos ver aí. Eu não quero pôr ninguém em aperto, mas eu estou querendo lançar a mão dos evangelistas. E vocês que estão reunindo aqui com o irmão Elias, devem estar assim, eu acredito que vocês vivem anotando criteriosamente e lendo. Estou falando, olha gente, leia a Bíblia em voz alta em casa. Amém. E preste atenção. Eu estou vendo gente lendo a Bíblia, eu mesmo cometo isso. Aqui está escrito, amados. Aí eu chego aqui, amado. Para que engoliu essa? É relaxo. É encarar até as coisas de Deus com pouca vontade. Não tem atenção. Não quer... Será que não pode ler a Bíblia corretamente? Faz o mais custoso, que é trocar aquilo por um mais difícil. Porque o sentido a pessoa sabe, mas é hábito de ler errado. Para que engolir os S's? Para que isso? Então, é questão de atenção. E vocês vão fazendo seus esboços. Porque tem uma coisa, modéstia à parte. O pregador que está ouvindo aqui, que vem aqui ouvir palestras, ele enche uma página de tópicos. Enche de tópicos. Vamos ver aqui, irmão Paulo Henrique, qual será a classe de gente que... Está lembrado? Há uma classe de gente que não será enganada. Há uma classe de gente que não vai depender da instrução intelectual, mental da mensagem, do jogo da razão, da lógica, da mensagem através da lógica. Ela vai depender de quê? Essa classe de gente se caracteriza por quê, irmão Cílio? Através de quê? Porque elas têm uma percepção profética, exatamente. Exatamente, parágrafo 16. Parágrafo 16. Aqui. Faz favor, irmão Paulo Henrique. Vamos ler aqui o 16, assim vocês me poupam um pouco das cordas vocais. Diz, a minha mão é lisa, não é? Mas aqui está grosso, precisa ver. Aqui, irmão. Começa aqui. Para compreender. Recordarão que mencionei ao princípio desta mensagem que este livro que estamos estudando é a revelação real de Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Então mencionei que somente por meio do Espírito Santo obteremos revelação, ou nos passará por alto. Unindo estes dois pensamentos, veremos que não será somente estudo e pensamento natural o que fará com que este livro seja real. Se necessitará da operação do Espírito Santo. Isto quer dizer que este livro não pode ser revelado a ninguém mais que a um povo especial. Será uma classe de gente com percepção profética. Necessitará de habilidade para ouvir de Deus, necessitará de instrução sobrenatural, não somente um estudante comparando versículo com versículo, embora isto seja bom. Porém, um mistério requer a revelação do Espírito, ou nunca será claro.
como necessitamos ouvir de Deus e abrir nossos corações e chegar a estar rendidos ao Espírito para ouvir e entender. Como já tem sido dito. Obrigado. Olha, eu não quero, nós estamos repetindo isso aqui porque isso tem um fundo extraordinário para toda a igreja, do mais simples, do mais humilde, essa pessoa que não sabe ler definitivamente. Ontem eu fui obrigado a comprar um tapete da irmã Esmeraldina. Comprei até sem precisão. Porque o Márcio, meu sobrinho, chega aí com a notinha pequenininha que estão soltando umas balinhas. Vocês devem estar com os dentes já bastante abençoados com essas balinhas ou biscoitos, sei lá, né? Então pegou um cruzeirinho daquele novo. Eu falei, não, me dá aí, eu vou comprar o tapete da Esmeralda. Ela não quis um cruzeiro, 1000 cruzeiros, né? Aí ele me deu uma de 50, que era pequenininha. A notinha bonitinha assim, chama atenção mesmo. Ela veio no escritório fazer a troca. Falei, olha, você me volta 40. Ela veio no escritório, o irmão Joaquim olhou e falou, não, eu não tenho troco não. Não tem troco. Aí, depois você me dá o troco. E todo mundo achando graça daquilo, porque a notinha não vale nada, né? Não vale nada. Né? É uma notinha pequenininha, não sei se vocês já viram. Hein? Está bem, ela não conhece a nota. Aí, pronto, como é que eu faço? Eu tive que comprar o tapete dela na marra. Fui brincar, eu tive que dar uma nota verdadeira de 10.000 para ela. E ela ainda acabou ficando com a notinha de 50 do Márcio. Para brincar, né? Ela já sabe que não vale nada. Mas o que acontece é o seguinte, nós estávamos assim, nessa boa brincadeira que nós temos aqui, eu disse, não, o doutor Vitório, o doutor Vélez está se especializando aí, nós vamos trocar a sua cabeça, e você vai cantar lá na frente, vai ficar com uma voz muito bonita, coisa e tal. Eu disse, não é todo mundo que canta que vai para o arrebatamento, não. Está vendo? Ela pode pegar uma notinha dessa aí, mas quando se toca na revelação, não. E ela não sabe ler. Ela não se acanha em dizer que não sabe ler. Ela não sabe ler nada, não é? Mas ela sabe uma coisa fundamental, que não é todo mundo que canta, não é todo mundo que prega, não é todo mundo que sabe ler, não é todo mundo que vai no rapto, que vai no arrebatamento. Isso depende dessa eleição, desta revelação que ela tem. Isso que é o mais profundo. Quando chegar lá em cima, sabe de uma coisa? Ela teve muito menos trabalho aqui do que os que estudaram, do que os que ficaram ricos. Ela teve muito menos trabalho, sem comparação. Nunca perdeu uma noite de sono, um minuto de sono por causa de um cheque predatado, por causa disso, por causa daquilo, por causa de empregado, por causa de patrão, por causa de casamento, por causa disso ou por causa daquilo. E vai estar no céu de glória do mesmo jeito com aqueles que sofreram tanto aqui, né? Sofreram tanto, porém eleitos, é claro. Então, ela ainda leva essa vantagem, sobre os demais. Mas vamos adiante. Como já tenho dito, este livro, Revelação, é a consumação das Escrituras. Então, se é a consumação das Escrituras, significa o quê? Consumação dos tempos. Está mesmo colocado exatamente no cânon das Escrituras, no final. Agora, você pode entender porque é que diz que todo aquele que o lê, ou mesmo o que ouve, não sabe ler, né? É bem-aventurado.
O que lê e o que ouve é bem-aventurado. É a revelação de Deus que dará a você a autoridade sobre o diabo. É a revelação de Deus que dará a você a autoridade sobre o diabo. Porque o que ele faria? Ele faria exatamente aquilo que lhe é peculiar, né? Enganar, mentir. Satanás sabia. Vocês sabem que o Constantino, então imperador de Roma, ele teve um sonho. E ele viu uma cruz luminosa, não é? Aquilo muito bonito. E ele estava perdendo, ele estava fracassando, ele estava perdendo a guerra, ele estava perdendo para os seus inimigos. Então, o irmão Branham diz que aquele sonho, ele revelou, ele interpretou o seu sonho de uma maneira correta. E o sonho para ele foi verdade, porque o Apocalipse teria que se cumprir. Ele entendeu claramente com aquele sonho que se os cristãos orassem por ele, ele venceria. Está na era de Pérgamo, não é? Acho que é Pérgamo. Nós vamos chegar lá devagar, se der tempo nós vamos chegar lá. E o que fez a igreja? A igreja se pôs a orar pelo imperador. Irmã, certo que as irmãzinhas, né? Mais de idade, graças a Deus, glória a Jesus, irmã, glória. A gente vê tanto isso, o governador pediu oração, o doutor fulano pediu oração. Olha, glória a Deus, glória a Deus. Eu fico pensando assim, tá bom, graças a Deus. Aí a igreja se pôs, né? Irmãos, graças a Deus, nós somos muito perseguidos, agora o imperador já está pedindo oração, já pensou? E se puseram a orar, a igreja era muito poderosa na oração, Constantino venceu. E aí então, passou a Roma pagã para a Roma cristã, entre aspas, né? Daí depois você vê a história como é que foi. Oxalá que a igreja não tivesse orado por ele. Mas as escrituras tinham que se cumprir. Não é verdade? É a revelação de Deus que dará a você autoridade sobre o diabo. Para não ser enganado. Agora, espera aí. Eu estou enfatizando isso muito mesmo. Porque há muitos irmãos, muitas moças, rapazes, através das cartas que a gente percebe, que às vezes podem correr o risco de se darem por infortunados, desventurados. Não. É que eu estou dizendo, olha filha, não adianta, você não vai alimentar revolta por causa de criação, e se essa pessoa complexada, porque só um comportamento seu, de amizade para amizade, a sua mudança num companheirismo assim, numa hora de companheirismo, já mostra que você está atolada num complexo ainda, você não quer vencer isso não. Você tem que parar com essas bobageiras. Tem que parar com essas bobagens. Precisa para o seu bem-estar, para a sua paz, para a sua saúde. Você precisa disso porque ninguém quer se comprometer com um rapaz que qualquer coisa já transfigura, já entristece, já cria um caso. Comprometer-se com uma moça e qualquer coisa já emburra, já manifesta, não consegue esconder já a quebra de semblante. Como é que vai ser isso dentro de casa depois? A pessoa já pensa, né? Fala, Deus me livre, hein? Como é que vai ser isso depois? É a revelação de Deus que dará autoridade sobre o diabo. Você começa por aí,
te dá autoridade sobre isso, sobre estas coisas. Mas, muito especialmente, você tem que pensar, por que eu creio nesse profeta? Nós vamos chegar lá na frente e você vai ver que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta linha do profeta, no ministério do profeta, não é pouca coisa não, gente. O irmão Branham está lutando aqui para o povo alcançar o que nós alcançamos, para o povo aceitar o que nós aceitamos. Isso é que é pouco lembrado dos púlpitos. E pega mensagens e joga o povo num desespero sem sentido até, para alcançar o que, afinal de contas? Uma coisa que já aceitou? Esse desespero do irmão Branham era para que a igreja visse o ministério de Elias, para que a pessoa tivesse a revelação de que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele partiu em 65, em 71 isso chegou aqui para nós. Nós não ouvimos pessoalmente, mas fomos bem-aventurados, somos bem-aventurados. Porque não pense você que ver o filho no pai, o pai no filho, é coisa que depende da pessoa apenas querer. Não. Volta lá para a igreja batista, presbiteriana, assembleiana, volta lá para a denominação e fala para você que não existem três pessoas na divindade, três pessoas distintas. Fala para você que Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Que isso são três ofícios, Pai sobre nós, Filho é Deus conosco, Espírito Santo é Deus em nós. É o mesmo Deus onipresente que pode, ao mesmo tempo que está falando lá em cima, descer em forma de uma pomba, num cordeiro que estava dentro d'água, que era seu Filho Jesus Cristo. Ele pode se manifestar no mundo, ao mesmo tempo em forma de leão, de cordeiro, de camelo, de ave, de pomba. Ao mesmo tempo, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. As pessoas estudam isso é apenas teologia da onipotência, onipresença e onisciência de Deus, mas depois nega tudo isto. Pegando o batismo lá, João batizando Jesus, e mostra aquilo lá, as três pessoas. Mas três pessoas, pomba é pessoa? Eu não sabia que pomba é pessoa, não. É que quando Deus quis se relacionar com o homem, ele se tornou Emanuel, Cordeiro, Deus conosco. Quando ele quis manifestar-se a si mesmo, porque o anjo disse, o Espírito Santo te cobrirá. O Pai é Espírito e só pode ser santo. O Pai de Jesus é o Espírito Santo. Ele é filho porque é nascido de mulher. Quando ele quis manifestar-se a si mesmo, ele veio em forma de uma corpórea de uma pomba, que não tem fel, não tem amargura, e que não viria sobre um lobo, mas sim sobre um cordeiro, porque com um pequeno toquezinho ele levaria esse cordeiro a qualquer lugar, até o Monte da Tentação levaria para a cruz. Um pequeno toquezinho, não era uma corrente, um laço de couro, puxando, um trator puxando, como nós temos que ir puxando com o queixo duro, vem para a igreja, vai. Não.
Essa revelação de Deus tem te dado autoridade sobre o diabo, para que você não seja levado pelo engano religioso. Porque, se possível, enganaria até os escolhidos. Se possível, mas não é possível. Essa é a parte doutrinária. Acerca de Deus, acerca do batismo. E Jesus nunca disse em nomes do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele disse em nome. Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Senhor Jesus Cristo. Por isso Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E até 325 anos não houve um batismo sequer nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Nem na Bíblia, nem na história. Depois dessa farsa, ou essa farsa de Constantino, lá no concílio de Nicéia, que eles criaram o batismo nos títulos. 325 anos depois de Cristo. Lá dentro do Vaticano tem um documento de uma autoridade sendo batizada 100 anos depois de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora você vai entender que isso é pouco. Deixar-se dar por desventurado, por um vencido, uma vencida, tendo estas grandes tesouros nesse vaso de barro. Ah, irmão, espera aí, você está precisando de uma sacudida. Irmã, o que é isso? A revelação de Deus que você tem, te dá autoridade sobre o diabo. Não é cara feia para ele, não é bater o pé e ficar clamando o sangue de Jesus, não. Não é isso, não. É esse dia a dia, sofrendo, falhando, sendo decepcionado, perdendo, apanhando. E você continua, você não tem como foi uma irmã pioneira nossa aqui, que teve a infelicidade de se afastar. Sexta-feira ela voltou, depois daquele culto, ela foi no escritório dizer, olha, eu não consigo mais, não tem jeito. Depois que a gente conhece essa verdade que eu conheço, não tem jeito. Lá fora não existe meio, não existe igreja, não tem jeito. Hoje ela retorna à comunhão, graças a Deus. Por quê? Isso não adianta, irmã. Não adianta você não adianta, pode ter o problema que tiver, você não vai ser feliz. Ser feliz não quer dizer ser bem sucedido lá fora, não. Você pode até ganhar dinheiro, pode até prosperar, mas lá dentro não tem felicidade, não tem segurança. Não tem segurança. Eu tenho uma carta da irmã Ilza Larose, esposa do nosso saudoso irmão Laurosa. Ela diz, desse ministério que é da segurança. E você pode ver porque é que aqueles que acrescentam, tiram dessa revelação, serão condenados. Terá que ser assim, porque quem pode acrescentar ou tirar da revelação perfeita de Deus e vencer o inimigo? Isto é simples. A igreja tem sido vencida pelo espírito do mundo, porque ela acrescentou 2 pessoas na divindade. Quando ela cria em Deus e em Jesus Cristo como Messias, o Emanuel, Deus conosco, ela era poderosa, ela morria queimada,
ela morria comida por leões, ela morria estraçalhada, ela tinha poder para morrer, mas não negar. Hoje a igreja não tem poder. A igreja não tem poder sobre filhos, não tem poder sobre filhas. A igreja não tem poder para requerer. A igreja não tem poder para manter o sinal em casa. Sabe por quê? Por quê? É porque se a filha não vê a novela em casa, ela vai ver no vizinho. Agora essa é a razão. Ela está vendo lá no vizinho. A igreja perdeu o poder. Quando a coisa era no ferro quente, quando a coisa era na cadeia, na corrente, camarada, para falar que era crente, ele tinha que estar disposto a dar a vida. Hoje, é decalque de carro. Jesus te ama. Eu tenho uma raiva desses decalques. Sloganzinho. Jesus te ama. Leia a Bíblia. A hora que ela estava queimando a Bíblia lá na Porta da Trindade, lá da Aparecida do Norte e coisa, ela não mandava ler a Bíblia não, ela dizia, esse livro é do capeta. Esse povo é do capeta. Esse povo é do diabo. Mas ele fez a mesma coisa que ele fez lá no Concílio de Nicéia, lá no Império de Constantino. Ele fez a mesma coisa. Ele se tornou cristão novamente. Todo mundo, disse outro dia no rádio, todo mundo protesta, pinta a cara, protesta, só os protestantes que não protestam mais nada. Não sei por que ainda chamam de protestante. Protesta o quê? Não protesta o quê? Eles não protestam contra nada mais. Eles protestam somente contra o profeta, contra a mensagem, mas o resto, eles protestam exatamente contra Deus. Essa aqui é a verdade. Agora, você acha pouco? Você crê ter essa revelação? Você acha? Às vezes nós caímos no estado de pessoas mal agradecidas. O povo é mal agradecido e nós estamos vivendo uma geração de mal agradecidos. Quer dizer, só porque ele me criou, porque ela me criou, agora eu devo satisfação para ele. Em compensação, eu não sou culpado de ter nascido. É o que eles dizem. Por quê? Um pervertido de brinco na orelha, de cabelo nas costas, porque enquanto elas estão cortando cabelo igual homem, eles estão deixando o cabelo comprido. Ontem entrei num restaurante, entrou um homem com a barbinha, um loirão, cabelo amarrado aqui, rabo de galo, uma joia aqui no nariz, por cima do nariz, outra aqui parecendo um focinho de porco. O que eles põem aquele anel no focinho? Não, sem maldade nenhuma, coitado, eu fiquei com dó dele. O outro aqui, falei, bom, daqui a pouco pegou. Isso vai aparecer na televisão e pronto, daqui a pouco nós estamos com uma porção de rapazinho, tudo com a argolinha no nariz. E aquele brincão de um lado e do outro, aquela coisa mais esquisita, tem uma barbinha de bode aqui, o dedo todo cheio de anel, igual elas lá de fora do mundo fazem, as mundanas fazem, cheio de anel para lá e para cá, e tornozeleira no pé, e aquela coiseira toda, e uma calça amarrada de cá e outra de lá. Mas, eu falei, mas o que é isso? Hoje tem sim senhor, tem sim senhor.
Mas é só sair na televisão, gente, pronto, não precisa ninguém pregar, ficar rouco de gritar, gente, mocidade, põe um grampo em cima do nariz, outro embaixo aqui, ó, fura aqui, não tem problema. Gente, não, é só um demônio desse aparecer na televisão, pronto, já é uma ordem, um desejo deles é uma ordem para elas, para eles. Mas tem uma coisa, a revelação de Deus te dá autoridade sobre o diabo. Te dá autoridade sobre o diabo. Pelo que eu sou, qual o demônio que me respeita? Que é isso? Não, pelo que eu sou, não. Ele sabe que existe uma revelação em mim. Só isso. O irmão Brando diz que essa é a única diferença. Pode me faltar unção, pode faltar unção para você, pode faltar alegria da salvação, pode faltar vaca nos currais, pasto, até o fruto da oliveira, que é o Espírito Santo. Ficar quieto, não mover, não se emocionar, não ter sensação, mas essa revelação não deixará as portas do inferno prevalecer contra a sua alma. Você não tem para onde ir, só há um lugar para você ir, é para o céu, é para a glória. Você queira ou não queira, você pode dizer, eu quero ir para o inferno, eu quero ir para o inferno, não tem jeito. O que não é eleito pode gritar, eu quero ir para o céu, eu dou meu corpo para ser queimado pelos pobres, eu faço caridade. Não adianta. As arestas, Deus sabe como acertá-las aqui na carne, pode deixar. Ele trata com você, ele tratou com Jacó, ele vai saber tratar com cada um. Pode deixar. Mas você tem que entender que você veio dos lombos de Deus. Veio dos lombos de Deus. Agora você diz, eu não sou culpado de ter nascido, como eu ia dizendo. Então aquele camarada, com todas essas características, eu não fui culpado de ter nascido. E aí eles pegam, a música passa a fazer parte da personalidade da pessoa, do caráter da pessoa. Então eles aprenderam isso. Dizer para os pais, eu não sou culpado de ter nascido. Como se fosse, o nascimento fosse um casuísmo, fosse uma coisa acontecida aí nas esquinas. Terá que ser dessa forma, porque eles têm acrescentado. Agora, nós estamos na graça, na misericórdia, não somos melhores do que ninguém. Quando nós estamos errados, nós estamos piores do que qualquer um deles, humanamente falando. Dado aquilo que foi dado para nós, a quem mais é dado, mais é exigido, então não vamos nos enganar. Não há nenhum poder tão prevalecedor, olha, escuta bem, escuta. Eu não vou ler corrido não vamos ler corrido não. Escuta na alma, escuta na alma. Você não tem que saber ler, não. Não há nenhum poder tão prevalecedor como a revelação da palavra. Quando eu tive a graça de ser levado lá a gente fala Polícia Federal. Polícia Federal, no então aí, que tinha aí, um lugar especial aí para
para dali a coisa tomar outro rumo, né? Aqueles dois doutores, duas autoridades lá estavam com uma lista sobre a Trindade, a doutrina da Trindade. E eles não rodeiam o toco não, e falou: pastor, o senhor vai nos responder. E deram uma Bíblia para eles. Uma Bíblia novinha, por sinal. O senhor vai nos responder isso aqui satisfatoriamente, de acordo com essa relação aqui, ou então o senhor não vai poder pregar mais. Olha, eu vou falar para vocês, eu fiquei como estou aqui. Oh, paz. Jesus disse: você não tem que pensar, imaginar, quebrar a cabeça. O que você vai responder na hora que você estiver diante das autoridades, for levado para... Aqui, só veio aquilo para mim. Jesus disse: o Espírito Santo porá na sua boca. Então ele me dava uma referência bíblica, era exatamente aquela referência. Ele começou por aqui, ó. Eu não estou esnobando, isso é um estímulo que me vem, à igreja. É apenas um estímulo, é testemunho apenas. Não é verdade? Porque amanhã você pode cair na garra dele e não ter uma palavra. Pode chegar ao fim. Demas não abandonou a Paulo, por quê? O homem perdeu o poder, o Espírito Santo saiu dele. É isso, chega a hora, está tudo. Aí começou por aqui, ó. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pastor, e aí? E aí? Aqui está no plural, doutor, pastor. Façamos o homem. Falei: doutor, então faz o seguinte, o senhor pode ler o outro versículo seguinte? O 27? Ah, pode. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aí, doutor, como é que o senhor pode me responder isso? Doutora, isso aí são os ofícios de Deus. Aí foi para São João 14. Engraçado. Eles só conjugam quando eles querem. Vocês têm que aprender isso, evangelistas. Quando eles querem, inclusive são no jornal, eu tenho até um panfletozinho, assim, um manifesto público soltaram contra mim. Quando eles querem, eles analisam somente o pronome. Pegaram São João capítulo 14 e analisaram só o pronome. Ele vos enviará outro Consolador, e ele. E eu disse: espera aí, se existe pronome, também existe verbo. Vamos ver aí, doutor. Vamos ver. Se existe pronome, existe verbo também. Análise tem que ir no verbo também. Vamos começar aqui, doutor. Verso 6 de São João 14. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis. Eu tendes visto. Mas doutor, que negócio é esse? O Pai não estava ali, ué. O que é o ai? O ai é o ai, doutor. O ai é o ai. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou. Vamos esquecer o pronome um pouquinho. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? De forma que um denominacional que crê em 3 pessoas, chegando lá no céu, ele vai ter que ver três tronos, 3 pessoas e procurar aqui. Eu quero ver o Pai.
Eu quero ver o Filho, eu quero ver o Espírito Santo. Aí Jesus vai responder para ele: mas você não leu a Bíblia tantas vezes lá? São João 14, quem vê a mim vê o Pai. Há tanto tempo estou convosco e não me tendes ver. Veja o 9 aí. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? E aí vai em diante, por fim, esse Espírito de verdade que habitava com eles, estaria neles. Bom, pastor, você vai embora e tem uma coisa: quando você pregar isso no rádio lá, você faz com o advogado, você tem que dar o nome, o livro, o capítulo e versículo, para não dizer que isso é invenção sua, porque você está perturbando as igrejas aí. Falei, graças a Deus. Quer dizer, a palavra está perturbando as igrejas. Amém? Mas não há nenhum poder tão prevalecedor como a revelação da palavra. Eu não atrevo a discutir a minha pessoa. Aí eu corro. Eu corro e escondo. Mas discutir a palavra? No versículo 3, uma bênção é prometida para aqueles que prestam atenção especial a este livro, o Apocalipse e o Gênesis. Eu penso que isso se refere ao costume no Antigo Testamento dos sacerdotes que liam a palavra para a congregação pela manhã. Liam. Bem, muitos não podem ler, e os sacerdotes tinham que ler a palavra para eles. Somente lendo a palavra para eles, e a bênção estava ali. Não fazia diferença se fosse lida ou ouvida. Por isso João disse: bem-aventurado aquele que lê e que ouve. E o que ouve esta palavra. E o sacerdote não ficava lá pregando não, irmãos. Ele não ficava suando a roupa não, ficando rouco. Aquilo lá, ele lia a palavra e pronto. A palavra é Deus falando. Deus falou em comunidade, coletivamente. E competia a ele ler essa palavra na igreja, na sinagoga, no templo. Então aquilo era Deus. Deus falando e acabou o assunto. Porque o tempo está próximo. Realmente o tempo não estava próximo. Na sabedoria e previdência de Deus, esta revelação tão tremenda, embora plenamente conhecida de Deus, não podia ser manifesta até então. Assim sendo, imediatamente aprendemos uma regra: a revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era. Pois bem, então, eles chegam a dizer que a igreja primitiva se enganou, porque ele dizia que vinha breve, e por isso se desprendeu daquela forma, a ponto de vender as suas fazendas, até suas casas, e levaram e botaram nos pés dos apóstolos. Que a igreja se enganou. A igreja se enganou. Agora eu pergunto, onde é que está aquela igreja hoje? Quer dizer que se ela não vivesse para Cristo da maneira que ela viveu, não se desprendesse da maneira que ela se desprendeu, ela estaria no mundo até hoje?
ela estaria usufruindo daquilo até hoje? Não. De forma alguma. Ela teria passado já há muito tempo. No mesmo tempo que ela passou, ela teria passado. Mais cedo ou mais tarde, um pouquinho, mas teria passado. Agora eu pergunto, onde está aquela igreja agora? Esse que é o fato. Agora sim, mas no tempo do ministério do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então estas coisas serão cumpridas. Quando a figueira brotar, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Só mais terminar esse parágrafo aqui, nós temos que parar. Então, a revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era e num tempo específico. Verifiquem a história de Israel. A revelação de Deus a Moisés veio num determinado momento da história. Não podia ser antes. E ainda mais especificamente, veio quando o povo clamava a Deus. Exatamente quando o povo estava sob uma condição que realmente precisava de um homem com as características de Moisés. Exatamente, o povo estava numa condição que precisava de um homem com o ministério de Moisés. Por isso, então, estes mensageiros não eram profetas, porque o profeta, ele traria toda a palavra. Eles eram profetas como pregadores, profetas das porções, mas não da totalidade. Eles eram profetas para a mensagem da hora, da sua fase, mensagem específica. Portanto, suas mensagens não eram compostas de tudo. Lutero, por exemplo, levantou somente com a justificação pela fé. O luterano hoje não passa de um católico desviado. Somente isso. O wesleyano hoje não é mais do que um metodista. Eles não tinham tudo. Então aquilo passou. Agora essa veio tudo. Inclusive encaixa aqui com a pergunta da irmã. Encaixa. Esse tinha tudo. Por isso que não haverá outro mensageiro depois dele. Nem seu filho, como já querem fazer de José o 8º mensageiro. Não. Isso contraria toda a mensagem. Todo o quadro do profeta. Ali não tem 8 eras. A gente contém tudo, a restauração. Amém. Do que o gafanhoto, a locusta, o lagarto, o pulgão, você já viu, eu estou citando as profecias, comeram durante as eras. E essa árvore brotou com Martinho Lutero, foi crescendo com John Wesley e os dons espirituais pentecostais, e agora ela está no seu fruto total. A vida que estava nas raízes, a seiva, subiu. Agora é colheita. Então, ele tinha realmente, o profeta tinha realmente a mensagem completa. Os demais não. É por isso, onde os denominacionais morrem, a denominação morre, denomina, não passa dali, morre por causa disso. Porque eles acham que Deus já fez tudo que tinha que fazer com a mensagem de Wesley, e não sai daquele credo, daquele catecismo ali para nada. O mundo tem que evoluir, o pecado aumenta, cresce, a ciência multiplica,
Mas o evangelho tem que ser aquele mesmo que Lutero pregou, que Wesley pregou. Suas doutrinas, somente até ali. Agora, a revelação nos mostra que aquilo ali foi como um parto. As 3 últimas eras. Primeiro vem água, depois sangue. Santificação, justificação, santificação e o Espírito Santo. Aí vem a vida. É um parto normal. Água, sangue e vida. Espírito. Porque exatamente quando os músculos nascem, a criança nasce, são músculos. Ela não tem o Espírito dentro dela. E quando ela recebe o sopro da vida, é quando ela recebe o seu Espírito. Por isso o profeta diz, a mulher pode ser tão suja como for. Quando há um parto, a atmosfera que está ali é diferente. Não há uma atmosfera de desrespeito ali. Ele diz, aquele Espírito está por ali, aguardando a criança nascer, e se ele então entra na criança, ela tem vida, diz São Tiago. Mas se o Espírito não entra, não toma posse do corpo, não se encarna, é a única encarnação que existe, não é? Mas não reencarnação, ele não está reencarnando, ele está se encarnando, porque depois segue-se o juízo. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. É Hebreus 5, né? Parece 5? É 5. Então, naquele instante ali, quando a criança chora, ela recebe o sopro da vida. Aquele sopro que Adão recebeu lá no Éden. Se chorou, vive. É porque os seus pulmões, então a ciência diz, é quando os seus pulmões se enchem de ar. Mas na verdade é quando o Espírito, o sopro da vida, entra nele. Agora, se isso acontece com a igreja, ela vive. Se não acontece, ela morre. É um parto natural. Esse Espírito é o da mensagem. Então manifesta o Filho, dá vida para o Filho. É bom especificar, a revelação de Moisés, de Deus a Moisés, veio num momento da história, e ainda mais especificamente, veio quando o povo clamava a Deus. Nós tínhamos aqui, principalmente na Avenida Goiás, plantões de oração o dia todo, clamando. E isso veio. Jesus mesmo veio no cumprimento do tempo. Tudo é no seu tempo certo. Sendo ele a revelação completa da divindade, e nesta era de Laodiceia, que é a última, a revelação de Deus virá no seu devido tempo. Aqui nesse caso, viria no seu devido tempo. Não se atrasará, nem tampouco se adiantará. Pense nisto e observe bem, porque hoje estamos no tempo do fim. Agora, preste bem, a questão do verbo é que faz a confusão também. Esse virá aqui, porque veja quanto é que ele estava falando. Ele estava falando antes de revelar os 7 selos. Ele estava falando no início do seu ministério. Isso é que estava chegando. Hoje viria. Você não pode ler virá, entender que é virá, porque estaria no futuro. É que muitos confundem o povo. Ela está vendo aqui, ó, essa revelação virá no tempo que ele estava lá atrás.
É a mesma coisa você pegar a Bíblia, e são em Isaías, e uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então você lê aquilo hoje e diz, olha aqui, uma virgem vai conceber, vai dar à luz um filho, e fica esperando uma virgem conceber e dar à luz um filho, quando essa virgem já concebeu e deu à luz ao filho 2000 anos atrás. Entendeu melhor agora? Assim que eles fazem com a mensagem, senhores, é este o tempo, e tantas outras, a confusão que gera muita doutrininha dentro da mensagem é isso. Por quê? Não aprendem também a analisar o tempo, o verbo. Não se atrasará, nem tampouco se adiantará. Veio no tempo certo. Em 1963, isso foi revelado. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Será uma classe de gente com percepção profética. A revelação de Deus te dará a você autoridade sobre o diabo. É o que ela tem dado. Mas eu sou tão fraca, e se você por acaso caísse fora desse estado que você está, você iria ver o quanto essa revelação é importante na sua vida. Mas não precisa disso não. Ela própria fará você essa abnegação, essa paciência, essa vontade de ouvir, é um sinal de que você tem autoridade sobre o diabo. Somente lendo a palavra para eles, e a bênção já estava ali. É com o pastor Elias agora. Aleluia. 4h30 da tarde nós estaremos aqui, se Deus quiser, com culto preliminar, e a Santa Ceia está começando mais cedo, né? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor. O Senhor tem aumentado a nossa luz nesta manhã, o Senhor tem aumentado a nossa revelação, aumentado o poder do Senhor na nossa vida. Senhor, nós agradecemos, Senhor, por grandes bênçãos que o Senhor tem nos dado nessa manhã. Ajuda a fé, Senhor, da irmã, do irmão que necessita de uma cura nesse instante. O Senhor enviou a Tua palavra e nos curou. Senhor, ajuda-nos a nossa fé para sairmos daqui, Senhor, com essa bênção que o Senhor tem nos dado. Senhor, segura nos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Cumprimente um outro, volte para casa feliz, dando glória a Deus por esta revelação que você tem. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus Cristo.